as suas mãos aqui, irmãos, para que nós possamos abençoar a vida dela. Já é usada pelas mãos do Senhor, mas nessa noite será mais ainda em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor Jesus, a tua filha, o qual eu apresento diante de ti nessa noite, Pai. Enquanto a tua filha está fazendo a tua obra, a tua vontade, Senhor, enquanto ela está ministrando, Senhor Jesus, a tua palavra, visita o lar, a casa, a família dela, Senhor, leva proteção, Senhor Jesus, a tudo que é dela, Senhor, põe as tuas mãos santas e poderosas, Senhor, faça um escudo e um bloqueio, Senhor, sobre tudo aquilo, Pai, que ela tem, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, e protege em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, apresentamos, Senhor, diante de ti, que seja a tua boca, Senhor, falando conosco nessa noite através da tua serva, dirigindo, Senhor Jesus, a nós, Pai, diretamente através da tua palavra, que sejamos renovados, transformados, Senhor, e cheios da tua presença. Mais ainda, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Paz do Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz agora. Enquanto eu louvava ali com as irmãs, parece que veio um espírito de alegria em mim, assim, eu senti um gozo na presença do Senhor. E a gente pular com 40 anos e cantar ao mesmo tempo não dá certo. Estou um pouquinho sem fôlego, mas vamos lá. Quem está contente por estar na casa do Senhor nessa noite? Amém? Você está grato ao Senhor por tudo que Ele já tem feito? Talvez você chegou aqui com uma situação que não está tão favorável, mas mesmo assim você chegou. Mesmo assim hoje é um dia de vitória na minha e na sua vida. Porque mais uma vez o inimigo perdeu. Ele achou que ele ia te deixar num quarto escuro. Ele achou que você ia ser derrotado por essa situação, mas você veio para a casa do Senhor adorar. Aleluia, vamos dar uma glória a Deus por isso. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 25. A pastora falou bastante sobre família aqui, a irmã Iris, o pastor Robson também, todos que tiveram oportunidade aqui. Deus já confirmou a palavra para essa noite. Aliás, já faz umas 2 semanas mais ou menos que Deus vem gerando essa palavra dentro do meu coração, e esse é o momento que Ele achou para derramar sobre nossa vida. Todos que acharam, para dizer amém. Quem não achou, a gente espera, misericórdia, né? Mas 1 Samuel, capítulo 25, diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Glória a Deus. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Vamos pular para o versículo 32. Aleluia. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito ao teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvastes de vir com sangue e de que a minha mão me salvaste. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Amém? Os irmãos podem se sentar. Aleluia, a gente vai falar dessa palavra hoje. Vai falar de 3 personagens aqui nessa história. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que seja
Senhor, a tua voz falando através dos meus lábios. Eu oro para que todo pensamento cativo, Senhor, venha cair por terra nessa hora. Toda distração, toda seta do inimigo, Senhor, caia por terra neste momento, Pai. Meu Deus, toca na nossa mente, nos nossos ouvidos, no nosso coração. Nos faz, Senhor, nessa noite receptíveis pela tua palavra. Nós queremos aprender com o Senhor e meditar cada vez mais, Senhor. Sai daqui cheios das bênçãos que a tua palavra liberar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Irmãos, enquanto eu arrumo aqui, deixa eu falar. Eu estava vindo para a igreja de moto, com tênis branco, e tem umas ruas ali que está cheia de barro, e quase que a moto derrapou. Então eu estou descalço aqui, mas não é por nada não, é porque o meu sapato está com barro, e eu não quero sujar o tapete lindo da igreja, né? E as irmãs limparam a igreja aqui, então é só por zelo da casa do Senhor mesmo, tá? Não é nada demais, não. Eu tenho costume às vezes de ficar descalço na igreja, mas é coisa minha com o Senhor. No começo da minha caminhada, para quem não sabe, eu congregava na igreja, eu ia lá nas casinhas, né? Era lá na Madureira. Então tinha dia de chuva, que eu ia debaixo de chuva, levava meus 3 filhos junto comigo, ia de guarda-chuva, chegava lá, o sapato tudo molhado. Aí eu ficava na igreja descalça e colocava o sapato molhado de volta para vir para casa. E assim foi indo. Mas isso era um mistério de Deus comigo. E então, todas as vezes que eu tiro sapato, não é nada sobrenatural, nada espiritual, não, é uma coisa minha com o Senhor. Eu aprendi, né? Eu aprendi a ser livre na casa do Pai. Eu aprendi a, quando eu chego na casa do Pai, eu posso mostrar quem eu verdadeiramente sou, né? E não é vergonha para mim dizer para vocês que teve dias que meu sapato estava molhado, dizer para vocês que teve tempos que eu só tinha 2 roupas para ir na igreja, 2 saias, né? Esse é o nosso testemunho, é para a glória de Deus. E hoje eu me alegro, porque hoje eu estou assim. O Espírito Santo tem me vestido, o Espírito Santo tem me ensinado a me vestir, o Espírito Santo tem me ensinado a falar, o Espírito Santo tem me ensinado a me comportar, o Espírito Santo tem me ensinado a ser uma boa esposa, uma boa mãe, tem me ensinado a ser uma boa serva, uma boa obreira na casa do Senhor. Então talvez você está chegando agora, talvez você tem coisas na sua vida que você ainda está travado, mas peça para o Espírito Santo, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar o caminho. O Espírito Santo não é alguém que vai nos constranger, Ele vai no processo, dia após dia, Ele vai te ensinando. Aleluia. Então, vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, nós vamos falar de 3 personagens aqui. O texto ele já começa com um cenário de luto. Aleluia. O profeta Samuel ele havia morrido, mas antes disso, no capítulo 24, a gente vai ver que Davi ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo, o seu perseguidor. Foi falado aqui bastante, né? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. E como é difícil, não é? Às vezes tem uma pessoa que te persegue, e você fica, Deus, entra com providência, senão meu braço não é crente. Mas através dessa palavra a gente vai aprender que é o Senhor, aleluia, que defende as nossas guerras. É o Senhor que vai à nossa frente. É o Senhor, aleluia, obrigada, Senhor. Amém. É o Senhor que defende a minha e a sua causa. Você está achando que Deus não está vendo essa opressão? Você está achando que Deus não está vendo quanto esse inimigo está te afligindo? Você está achando que Deus não está vendo o que estão falando de você lá fora? Mas para Deus o que importa é você aqui dentro. Então Davi ele teve a oportunidade, ele encontrou Saul numa caverna. Saul estava perseguindo Davi, não se encontraram, mas era tudo propósito de Deus para testar o coração de Davi. Nada que a gente vive na nossa vida no Senhor é em vão. Em tudo Deus tem um propósito. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que prova o nosso coração. Ele é aquele que prova a nossa fé. Aleluia, para o nosso mal não. Porque à medida que a gente vai sendo aprovado na presença do Senhor, Ele vai nos levando a níveis maiores e maiores e maiores.
Você pensa que o que você está vivendo hoje é o suficiente? Não, Deus tem muito mais. Eu acredito que existem casamentos restaurados e famílias restauradas. Não vou dizer para você, existe família perfeita? Não existe. Mas existe casamento restaurado. Existe família restaurada. Existe filhos restaurados. Existe a identidade nossa restaurada em Deus. Então Davi, ele de repente apareceu ali. Vamos resumir a história. Apareceu ali na caverna e ele teve uma grande oportunidade de matar o seu inimigo, mas ele não matou. Naquele momento veio o temor em seu coração e ele lembrou: acaso eu vou tocar no ungido do Senhor? Nenhum de nós tem o direito de tocar no ungido do Senhor. Nenhum de nós. Ah, mas esse ungido desviou do caminho do Senhor. Esse que era ungido do Senhor fazia obra, hoje está fazendo obra contrária. Ninguém tem o direito de tocar senão Deus. Ai de mim, ai de você, se tocar no ungido do Senhor. Então eu vejo um grande livramento e eu vejo como Deus testando o coração de Davi, porque afinal ele seria rei. Se Davi não tivesse passado pelas batalhas que ele passou, ele não seria o rei que ele foi. A gente não estaria contando a história dele aqui hoje. Mas foi pelos desertos, pelos processos, pelas perseguições, pelas percas, pelos lutos que ele sofreu, que fez dele quem ele é. E hoje nós ouvimos sempre falar assim, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem como eu e você, de osso, de carne, mas segundo o coração de Deus. O que ele fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? O temor que ele tinha a Deus. Que antes dele fazer a justiça própria, ele colocava Deus à frente e deixava Deus fazer a justiça por ele. Daí, Davi encontrou Saul, não praticou o ato de maldade ali com ele. Só que quando ele saiu daquele cenário ali, a Bíblia vai dizer que ele ficou sabendo que Samuel morreu, gente. Que Samuel morreu. Samuel era seu mestre. Samuel foi aquele que foi lá na casa dele no joelho. Então, Samuel era alguém que discipulou Davi de alguma forma. Então, olha como que Davi ele está. Ele está num cenário de perseguição, porque afinal de contas ele serviu a Saul. Afinal de contas ele lutou batalhas por Saul. Ele foi amigo de Jonas, um grande amigo. E aconteceu tudo isso. Saul teve inveja de tudo que Deus estava fazendo através de Davi. Olha como a inveja ela pode causar ruína na vida de alguém. Saul podia caminhar junto com Davi e os dois conquistarem juntos. Mas às vezes tem pessoas do nosso lado que não aceitam que a gente cresça mais do que elas. Às vezes tem pessoas do nosso lado que abraçam a gente, não estou falando a nível só de igreja, não, na nossa vida no todo. Às vezes no trabalho tem alguém que te abraça, que fala bem de você na tua frente, mas quando você vira as costas, só Deus sabe. É por isso que Deus permite algumas quebras de alianças na nossa vida. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma campanha com uma irmã pela família dela. E a gente, acho que foi quase um mês fazendo campanha. Todo domingo a gente ia orar. Todo domingo. Aí no último dia de campanha, chegou uma outra irmã na igreja há pouco tempo. E no último dia de campanha, eu cheguei um pouquinho atrasada. E ela já tinha começado essa campanha com essa irmã. O encerramento da campanha da oração. E eu na campanha inteira pagando preço com ela pela família dela. E aí o que aconteceu? Meu coração ficou muito triste com a ingratidão. Sabe? Eu falei, Deus, eu nunca mais vou orar com ninguém na minha vida. Eu vou orar só por mim, pela minha casa, nunca mais, Deus. É isso que acontece. É isso que o inimigo quer. Fazer com que situações isoladas que acontecem na nossa vida possa definir o resto da nossa vida inteira, do nosso ministério. E não é assim. Hoje eu faço campanha na igreja, eu sou tão abençoada, e eu abençoo tantas vidas, mas eu deixei que Deus curasse aquela pequena feridinha que estava no meu coração, porque eu fiquei que nem uma criança guerreira. Eu falei, Deus, não faço mais, não vou mais. Quantas vezes a gente não é assim na casa do Senhor, né? E o Senhor, Ele nos ensina. Então Davi, ele foi para o deserto, ele estava sendo perseguido, ele estava de luto. E
naquele deserto a Bíblia vai dizer que ele estava com 600 homens de batalha junto com ele. E você sabe que no deserto é um cenário de escassez. No deserto não tem luxo. No deserto a gente passa, é a gente e Deus. E às vezes a gente começa a sofrer perdas na nossa vida e a gente começa a ir para desertos que Deus não mandou a gente ir. A gente começa a se fechar na nossa casa, se fechar no nosso mundinho, se fechar no nosso quarto, não quero ver mais ninguém. Mas esse não é o propósito verdadeiro do deserto. O verdadeiro propósito do deserto da vida de um crente é promover ele, é levar ele para mais perto do propósito que Deus tem para ele. Porque no deserto você não tem distração, você está sofrendo, você está chorando, você está gemendo por dentro com a sua alma, ninguém está te vendo, às vezes você está esperando a resposta vir de um, vir de outro, não vem nada, é permissão de Deus. Mas quando você é guiado pelo Espírito ao deserto, igual Jesus, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para que começasse o ministério dele. Se você não passar pelo processo do deserto com Deus, seu ministério não vai destravar. A sua vida espiritual não vai destravar. É preciso passar pelos processos que Deus coloca na nossa vida. Mas não é o processo que a gente quer viver, não é a escolha que a gente quer fazer. É aquilo que Deus coloca para a gente viver e fazer. Aleluia. Então, Davi, ele foi para o deserto, ele estava com 600 homens ali com fome, e de repente ele se lembrou que em uma certa ocasião, os homens, os guerreiros dele, protegiam as ovelhas dos pastores que eram servos de Nabal. Nabal ele era muito rico, muito rico. Então ele tinha vários pastores de ovelhas, ele tinha várias coisas, várias riquezas. Só que naquela época, quando um pastor ele ia com as suas ovelhas ao deserto, sempre tinha no deserto o quê? Ladrões e salteadores. No deserto a gente vai encontrar dois tipos de pessoas: ladrões e salteadores e pastores. Ou seja, pessoas que vão apacentar a nossa vida, pessoas que vão cuidar da nossa vida. Mas também nesse deserto vai haver pessoas que são ladrões, que vão roubar de nós a nossa esperança, a nossa fé, vão causar situações na nossa vida que a gente não gostaria de viver. A Bíblia diz que o inimigo veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então quando a gente estiver no deserto, que a gente possa estar sendo guiado por Deus. Porque tem provas que a gente vive que não foi Deus que permitiu, que colocou, foi a gente que pegou com as nossas mãos. Porque a gente não buscou a palavra antes. Porque a gente não buscou a direção de Deus antes. E quando Deus fala, agora você vai para o deserto, aí você fala, Deus, eu não quero. Não é assim, irmãos. A vida do crente ela é regida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, amém. Então Davi se lembrou que ele tinha feito um bem para Nabal. Ele falou assim, eu fiz algo bom e eu espero que ele me retribua. Aí ele pegou e mandou uns 10, eu não sei aqui a minha Bíblia fala, mas tem uma versão que diz que ele mandou 10 homens até Nabal, porque naquele momento ali que ele se lembrou, era um momento onde os pastores estavam tosqueando as suas ovelhas. E esse momento era um momento de celebração. Então, nessa hora que eles tosqueavam as suas ovelhas, era um momento de fartura, era um momento onde eles celebravam uma fartura. Eles faziam banquetes e festas para agradecer, talvez, não sei. Antigamente o povo tinha esse costume de agradecer mais a Deus e fazer tipo culto de ação de graças, né? Então, ele se lembrou e ele mandou os seus 10 homens lá e falar, pedia a Nabal que pudesse mandar alguma coisa para eles comerem. E Nabal falou, não, quem é esse Davi aí? Não vou mandar, não vou dar. Então, nesse momento, quando os servos voltaram ali a Davi, eu vou resumir a história, irmãos, e quando a gente resume, a gente se perde um pouquinho. Quando eles voltaram para Davi, o pessoal, Nabal falou que não vai dar, não quer nada com você, não vai reconhecer o bem que você fez. Aí Davi se irou. É por isso que eu falo da ingratidão. Sabe de onde vem a ingratidão? Esse sentimento que brota no nosso coração, da expectativa de esperar que o outro vai fazer por nós o que nós faríamos por ele.
Foi isso que Deus falou para mim nessa tarde. Eu falando, Deus, de onde vem gratidão? Da expectativa que a gente cria no outro. Porque a Bíblia nos ensina a dar. Mais dar do que receber. Então naquele momento ali, Davi se irou. E quando eu olho para essa situação, o Espírito Santo falava assim, olha, você está vendo que toda ação gera uma reação? Toda ação gera uma reação. A ação de Nabal, de ser ingrato, de ser injusto com Davi, gerou uma reação de Davi, de querer levantar seu exército e ir até a casa dele e acabar com tudo. Aí vai entrar Nabal, depois vai entrar a Abigail na história. A Bíblia vai dizer que Nabal era um homem ruim, um homem mau, mesmo sendo rico. A riqueza não define quem a gente é. O que define que a gente é, que eu tenho aprendido com o Senhor, é o nosso DNA espiritual em Deus. Deus falou isso tão forte no meu coração, Ele falou assim, você sabe qual é a sua identidade? Mais do que os títulos, mais do que tudo que a gente tem aqui na terra, o que vale mais é a nossa identidade espiritual com Deus. Porque o Espírito Santo, Ele veio para nos testificar que nós somos filhos de Deus. Através da nossa renúncia, da nossa aceitação do sacrifício de Jesus naquela cruz, foi o que tornou a gente filhos de Deus. E isso fala para mim e para você sobre identidade, sobre DNA espiritual. Aleluia, Jesus. Então, por mais que Nabal ele tivesse vindo de uma, deixa eu ver aqui, Jesus. Ele tivesse vindo de uma linhagem que era da família de Caleb, uma linhagem de promessa de Deus. Aleluia. Mesmo assim ele era mau, ele não viveu aquilo que ele poderia ter vivido, por conta dele ser um homem mau, rude. E aí nesse contexto vai entrar Abigail. Quando Abigail ficou sabendo pelos empregados ali o que Nabal tinha feito, e que Davi estava se levantando para vir com seus exércitos, qual foi a atitude dela? Ela se posicionou. A Bíblia vai dizer que ela prontamente, aleluia, ela falou para os seus servos ali, falou assim, vamos separar algumas coisas para a gente levar para Davi. Subiu na jumentinha e foi encontrar Davi. Você consegue imaginar a coragem dessa mulher e a sabedoria dessa mulher? A Bíblia diz que ela era uma mulher prudente. A Bíblia diz que ela era uma mulher formosa, mas ela era formosa não só por fora, mas por dentro também. E tudo que ela fez a partir dali fez com que ela fosse honrada na presença do Senhor. Porque ela morava com um homem. Você consegue imaginar viver com uma pessoa que é dura de coração, que é birrenta, que procura fazer o mal o tempo todo, que só pensa em si? É muito difícil. É muito difícil você conviver com alguém assim. Mas isso não alterou a essência dela. Conviver com pessoas difíceis não faz a gente ser igual. Conviver com pessoas difíceis faz a gente aprender a lidar melhor. Eu passei por tantas coisas na minha vida que, se eu falar para vocês, talvez eu não estaria aqui hoje. A minha escolha poderia ser, eu vou viver no mundo do jeito que eu quero. Mas tudo que eu vivi não me tornou uma pessoa ruim. E tudo que eu vivi não faz de mim ser uma pessoa coitadinha. Não, eu estou com dor dela, poxa vida, ela sofreu tanto tempo. Não. Sabe o que Jesus fez? Ele entrou na minha história e fez de mim coautora da minha história. Ele fez de mim, eu que era uma vítima, agora eu sou autora da minha história. Não é mais como antes. E é isso que Jesus faz na minha e na sua vida. Só Deus via como que era esse casamento de Nabal e Abigail. Era um casamento, era uma aliança que talvez não foi ela que planejou. Porque naquele tempo eram os pais que escolhiam o casamento das filhas. Ela foi colocada naquela casa. Ela foi colocada naquele relacionamento. Mas ela permaneceu ali. Sabe o que significa? O nome de Abigail significa alegria do pai.
Quando seus pais deram o nome a ela deu muita alegria para casa. E eu vejo, o Espírito Santo falava comigo nessa tarde, como ela honrou os pais dela na escolha que eles fizeram para ela. Aí você fala, mas ela estava na casa de Nabal, mas espera aí que a história dela não termina assim. Ela preparou uma cesta. Vou resumir aqui, gente, porque não vai dar tempo de tudo. Aleluia. Ela preparou uma oferta, vamos dizer assim. Só que o que ela levou não foi ouro e nem prata, mesmo sendo rica. Porque o marido era rico, ela era rica. O que ela pediu para separar? Trigo, uva, pão e vinho. A Bíblia fala assim, ela falou assim, ó, vocês vão separar aqui para mim 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passos de fio. Aleluia. Tudo que tem na Bíblia, irmãos, ele tem uma simbologia na nossa vida. Se a gente falar da água, a gente vai lembrar do Espírito Santo, mas também da palavra que purifica. Se a gente falar do fogo, a gente lembra também do fogo do Espírito Santo, mas o fogo de Deus que consome, que mata. Então tudo na Bíblia tem uma simbologia. E o que ela separou ali foi algo que Deus falou assim, ela separou o trigo para levar prosperidade e abundância para Davi. Era um ato profético. Ela separou uva. A uva significa as promessas de Deus. Ela estava levando uva, olha, lembra das promessas de Deus sobre a sua vida, Davi. Ela separou vinho. O vinho é a alegria na Bíblia. Se encha do Espírito Santo. E quanto mais você se enche, mais alegre você fica. Aleluia. Ela separou o pão. O pão que representa a palavra de Deus. Que representa a sabedoria. Quando ela chegou diante do rei Davi, ele não era rei ainda naquela hora. Mas olha só, gente. Deus me ensinou algo muito forte nessa tarde. Sobre humildade. Deus falava assim comigo. Existem batalhas e lutas que a gente não vai vencer se defendendo. Não é lutando. Tem batalhas que você vai ganhar não lutando. É se submetendo à presença de Deus. Se submetendo ao poder de Deus. Se submetendo à direção de Deus. É muito difícil a gente ver os casamentos se desfazendo porque sempre tem um Nabal na história. O que significa Nabal? Impotência, tolice. A Bíblia vai dizer, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. Nabal, e essa palavra não é só para as mulheres, é para os homens também. Tem homens que derrubam os seus lares, que destroem. Porque a palavra da sabedoria é para homens e mulheres de Deus. Então, ele estava sendo um homem tolo. Ele era um homem tolo. O nome de Nabal significa tolice. E aí ela chegou diante de Davi. Ela falou assim, vocês vão levar para mim, falou para os empregados dela, vocês vão levar essas cestas. Aí ela subiu no jumentinho e foi atrás. Quando foi chegando perto de Davi, e Davi já tinha saído com uns 400 soldados para matar a família e tudo ali. E eles se encontraram no caminho. Davi estava no deserto, e a Bíblia vai dizer que eles se encontraram no monte. O deserto é um lugar de humilhação, mas o monte é um lugar de exaltação de Deus, amém? Aleluia! Glória a Deus, é tempo de subir o monte do Senhor, a presença do Senhor. Como é que a gente sobe a presença do Senhor? Descendo em oração, se quebrantando cada vez mais. Então, eles se encontraram no meio do caminho. E esse lugar era o monte. E aí ela chegou lá de qualquer maneira? Não. A Bíblia vai dizer que quando ela avistou Davi ali, ela foi correndo, como se fosse tirar o palha fora. Eu vejo hoje muitas famílias conformadas com o que elas estão vivendo. Muitas. Muitas pessoas conformadas com a situação da sua casa, da sua família, dos seus filhos. E aí elas começam a se enfraquecer. A Bíblia diz que se você se mostrar fraco no dia da tua adversidade, pouca será a sua força.
Então é tempo de Deus fortalecer você. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que ela foi apressadamente, ela foi quase que correndo até Davi. Será que você não está esperando demais para tomar uma atitude, para se posicionar em Deus? Para se posicionar na sua casa, na sua família? Em nome de Jesus, que todo espírito de tolice, de loucura que tem habitado, que tem pairado sobre a nossa vida, ou sobre a casa, sobre a família, sobre algum dos teus, venha cair por terra em nome de Jesus. É tempo, aleluia, dos sábios se levantarem sobre a face da terra. Sábios de Deus. Deus deu conhecimento e sabedoria para mim e para você através da palavra. E aí ela chega diante de Davi. Você acha que ela, rica, poderosa, chegou de qualquer jeito? Não. Ela se dobrou diante de Davi. Falou: ah, Davi, Senhor meu. Sabe o que ela fez? Ela foi uma intercessora. E ela tomou para si aquilo que o seu esposo tinha feito. Ela falou assim: ah, me perdoa, porque quando vocês foram lá na minha casa, eu não estava lá. Mas a culpa é minha. Ela tomou para si. Eu vejo que Jesus, quando Ele nos levanta no meio da nossa casa, da nossa família, aleluia, sabe que o Espírito Santo me ensinou há muito tempo atrás? Ele falava assim: quando a gente fala mal de alguém da nossa casa, a gente está desonrando essa pessoa. Se não for para você buscar conselho com os pastores ou com alguém de Deus, não fale. Não fale do seu casamento, não fale dos seus filhos. Abençoa. Se alguém perguntar, você fala: é bênção, mas a pessoa está vendo a pessoa desviada. Você fala: mas é bênção, é meu, foi Deus que me deu. A gente está abrindo mão muito fácil da nossa casa, muito fácil do casamento, muito fácil da família. Não abra mão, mesmo que seja um Nabal na sua vida, porque no final, aleluia, o decreto vem do Senhor. Deus pode mudar a história. Deus pode transformar esse coração de pedra em coração de carne. Aleluia, mas se você não abandonar. Uma vez eu ouvi o testemunho de uma irmã que ela orava muito tempo para o esposo dela. Muito tempo ela orava: Deus, salva meu marido, salva meu marido, salva meu marido. E aí eu acho que estava bem pertinho da bênção. E ela orou, ela falou: Deus, transforma a vida dele. E foi acontecendo a transformação na vida do marido. Só faltava virar crente. Mas ele foi sendo transformado aos poucos. E aí ela separou. Aí veio outro, casou e recebeu a bênção que ela orou a vida inteira. Dá para entender isso? Não abra mão. Se você começou semeando, vai até o fim. O fruto vai chegar. O milagre vai chegar. A bênção vai chegar. Foi para você que Deus deu. Foi para você. E aí ela chegou com essa oferta. Sabe o que Deus falava para mim? Que ofertas têm o poder de mudar decretos. Quando você vem na casa do Senhor e adora o Senhor, Ele está quebrando decretos que estão sendo forjados lá no inferno. Quando a gente adora o Senhor Jesus, a gente está dizendo para o inferno: é Deus que toma conta da minha vida. Eu não sou qualquer pessoa. Aleluia. E a oferta de Abigail anulou o decreto de morte na casa dela. A oferta que ela fez ali. Mas a história acaba aí? Não. A Bíblia vai dizer que ela, voltando para sua casa, ela chegou lá e o esposo dela não sabia de nada. De nada que estava acontecendo. Ele causou a confusão e não estava nem aí com a hora do Brasil, vamos dizer assim. Ele continuou na festa dele, na bebedeira dele. E aí quando ela voltou, ela viu que estava todo mundo ainda no banquete. Aí ela esperou chegar o dia seguinte. Esperou ele se curar na bebedeira. E chegou lá e falou para ele: olha, aconteceu isso, 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 eu fiz isso, isso e isso. A Bíblia diz que ele se endureceu. E 10 dias depois ele morreu. Olha o livramento que essa mulher, que Deus usou essa mulher na vida de Davi e na vida da família dela. Porque se Davi tivesse matado Nabal, ele teria sangue nas mãos dele. Sangue. Aleluia, Jesus. Se Davi tivesse matado Nabal, ela teria perdido a sua casa, talvez até ela teria morrido. Quando eu olho para essa palavra, eu lembro da Esther.
Quando eu olho para essa palavra, eu lembro de Neemias. Ele recebeu a notícia de que tinham derrubado os muros, mas você acha que ele parou ali, ficou ali? Não, eu estou bem, eu estou confortável aqui no palácio, estou servindo o meu rei, aqui está ótimo. Não, era o povo dele, era a nação dele que estava em perigo. Será que não tem pessoas do seu lado que estão em perigo, esperando você se posicionar? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que depois que ele morreu, Davi mandou os homens, né? Davi mandou os homens que estavam com ele para avisar Abigail para esposar ela, para casar com ela, resumindo. Então, uma mulher que vivia na casa de um imprudente, de um insensato, no final da história vai dizer que ela estava morando com Davi. Ela estava na casa de alguém que tinha promessa de Deus, que era ungido por Deus e que logo seria rei. Olha o que Deus fez na vida de Abigail. Ela suportou, ela honrou, ela obedeceu. Foi fácil para ela? Não foi. Mas ela fez. E por causa do que ela fez, Deus honrou ela. E a história dela é contada para nós hoje como uma mulher sábia, como uma mulher prudente. Ei, mulher, Deus não te criou para você ser uma mulher briguenta, para você ser uma mulher rixosa. Deus não te fez para você falar mal do seu casamento, para você falar mal dos seus filhos. Eu vou falar o que Deus está falando no meu coração, porque é para mim também. Deus não te fez mulher, Deus não te deu essa casa, Deus não te deu esse marido, Deus não te deu esses filhos para você desprezar. Ele deu para ser bênção na sua vida e para que você possa, aleluia, fazer deles bênção. Para resumir, eu quero só contar uma história que eu estava vendo aqui. Não é sobre feminismo, nada disso. O feminismo não combina com o cristianismo, tá? Empoderamento da mulher, não. Eu estou aqui para falar hoje um culto de mulheres e Deus te levantou para ser sábia. Deus está te chamando para ser uma Abigail na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos e da sua família. Eu queria pregar outras coisas, mas é isso que você precisa hoje, de uma direção de Deus. Quando eu vejo uma mulher se levantando para cumprir o propósito de Deus, eu vejo que Deus dá estratégia. Você acha que foi só dela aquela ideia de levar uma oferta a Davi? Não. O Espírito guiou ela. Aleluia. Então Deus te levanta para ser auxiliador. Aleluia, Jesus. Quando a gente fala assim na Bíblia, irmãs, eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Que a mulher deve ser submissa. Não está dizendo que você vai ser o tapete do seu esposo, não. Você vai estar abaixo da missão que ele tem. Você vai ajudar ele a cumprir a missão dele, porque ele cumprindo a missão dele, você cumpre a sua. E hoje eu vejo lares desestruturados porque ninguém quer fazer o seu papel. O marido quer fazer o papel da esposa, e a esposa quer fazer o papel do marido, e os filhos ficam perdidos, e a geração vai se indo. E cadê a geração de amanhã? Cadê os jovens de amanhã? Os jovens se perdendo porque os pais estão ali em conflito, estão esquecendo que Deus chamou para fazer história. Deus chamou para eles serem diferentes aqui na terra, uma família diferente. Aleluia. Então, nós é uma palavra simples, mas é uma palavra profunda. A Bíblia diz, você está com falta de conhecimento, falta de sabedoria. Salomão, o que ele pediu? Sabedoria. Talvez o que está faltando para você fazer, para você viver coisas na sua vida, é sabedoria de Deus. Porque eu vou contar para vocês uma coisa. Eu oro muito pela salvação do meu esposo, mas eu só oro? Não. Eu pratico bem. Eu falo para ele que eu amo ele. Eu cuido da casa para ele. Eu cuido dos meus filhos. Eu oro por ele. Eu oro. Olha que Deus venha levantar o sacerdócio do homem nos lares, hein? O homem tem uma grande responsabilidade no seu lar. Se a gente for olhar mesmo na Bíblia, os homens deveriam orar mais do que as mulheres. Não é, pastora?
porque eles são sacerdotes. E hoje, tudo isso é deixado nas costas da mulher. Mas Deus dá graça para a mulher, para ela fazer a diferença, para ela fazer história. Aleluia, Jesus. E aí, eu faço bem, irmãos. Eu não xingo meu marido, eu não xingo meus filhos. Sou santa? Não. Estou buscando a santificação, mas eu não sou perfeita. Dá uma ira às vezes, mas o Espírito Santo me ensina a ter domínio próprio. Quem você é no momento de crise dentro da sua casa? O que é que a crise na sua casa revela quem você é? Percebe? O que essa crise está revelando de você? Porque uma coisa que Deus falou desde o comecinho da minha caminhada, para mim, Deus fala diferente com cada um. Porque no começo da caminhada eu queria muito que meu esposo se convertesse. Queria, orava. E eu ia de todo jeito. Aquela fé. Aí Deus falou assim: peraí, tem lugares que eu quero te levar que você não vai sozinha. Você vai precisar do seu esposo. Você precisa voltar. Você precisa parar. Você não vai sozinha. Deus fez a família para um propósito. Para um propósito. Não adianta a gente querer fazer a obra sozinho, servir a Deus sozinho. Não. Deus não fez ninguém para ser sozinho. Você pode olhar lá na história de Gênesis. Deus fez a família para um propósito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma família, gente. Vocês conseguem imaginar isso? Eles são uma família. Quando a gente fala que a gente somos irmãos, Jesus é a nossa família. Deus é a nossa família. Então é tempo de Deus restaurar a minha e a sua casa. Eu não sei por que você está buscando nessa noite, mas a palavra do Senhor é essa: tenha sabedoria, busca estratégia. A pastora, ela sempre o testemunho dela, na conversão do pastor, ela teve sabedoria. Ela foi uma Abigail naquele momento. Ela poderia ser uma Nabal. Já que ele está falando, já que ele está fazendo, eu sou crente, mas o meu braço não existe isso. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados. Se não for assim, que evangelho nós estamos vivendo? Não é verdade? Nós precisamos orar, mas algo que eu aprendi, né? Vou contar rapidinho uma história. Tem Bill Clinton, que ele é presidente ou era, não sei se ele é ainda, não entendo muito, mas é uma história que eu ouvi. Estava ele e a sua esposa, ele é presidente dos Estados Unidos, estava ele e a sua esposa passando por um posto de gasolina. E naquele posto de gasolina, a esposa dele cumprimentou o frentista. Falou assim: aí ele olhou assim: você conhece? Conheço, meu ex-namorado. Aí ele falou assim: aí, olha o que o esposo dela falou para ela: que livramento, hein? Era para você estar casada com um frentista. Aí ela olhou assim com toda a delicadeza: não, era para ele ser o presidente. Entende o poder da mulher? Não é, irmãs, não é empoderamento feminino. Estou falando que você tem capacidade, mulher, de fazer muito mais. Nós geramos filhos dentro da gente. Nós temos visão. Eu quero falar para os irmãos aqui, não é específico direto para algum, mas Deus falava para mim falar. Fala para eles ouvirem as esposas. Fala para eles que eles são um só. Não dá para andar sozinho. Deus deu dons à mulher, deu dons aos homens. Mulheres, respeitem os maridos. Respeitem. Foi o homem que Deus colocou do teu lado. Não está perfeito, mas é teu. Toma posse. Eu tomo posse do meu todos os dias, né, meu Jesus? Aleluia. Eu tomo posse dos meus filhos. E aí um dia eu estava orando na minha casa e naquele momento de tribulação, eu falava: Deus, eu estou tão cansada. Está tão difícil essa situação. Aí Deus falou assim: levanta e ora. Aí eu levantei e comecei a orar na minha casa assim, e eu falei, e foi uma coisa que veio do Espírito: em nome de Jesus, pela autoridade que eu tenho como mãe dos meus filhos, essa situação não vai ficar assim. Você tem autoridade como esposa, você tem autoridade como mãe, porque foi dada por Deus.
espiritual. Eu falei aqui na quinta-feira, tem bênçãos que a gente não alcança porque a gente não acessa esse lugar em Deus. Existe um lugar em Deus para você acessar. E Deus vai te dar toda a estratégia que você precisa. Amém? Vamos nos colocar em pé essa noite, irmãos? Aleluia, Jesus. Aleluia. Varões, ouçam as esposas, tá bom? Com todo respeito e carinho, tá? E mulheres também. Vamos ter mais comunhão nos nossos casamentos, nas nossas famílias aí. É para mim também essa palavra, gente. Palavra forte para os dois lados, né? E eu nunca vou falar algo aqui que eu não esteja aprendendo com o Senhor ou que Ele já não tenha me ensinado. Se tem algo que eu tenho no meu coração, é temor a Deus. Eu vivo o que eu prego e eu prego o que eu vivo. Eu sou assim. Não sou perfeita, mas eu procuro sempre esse temor a Deus. E eu sempre oro para Deus. Eu nunca acho que eu estou perfeita. Eu sempre falo, Deus, me faz uma esposa melhor. O que é que está precisando mudar em mim, Senhor? Me faz uma mãe melhor. Me faz melhor na casa do Senhor. O que é que eu preciso mudar? Vamos olhar ali para Natal. Ele é orgulhoso. O orgulho, ele só traz ruína para a nossa vida. Talvez falta um pouquinho mais de amor. Um pouquinho mais de amor. Como era quando você casou lá no comecinho? Era paixão, não era? Não era, pastores? Era muito amor quando vocês casaram. O que aconteceu no meio do caminho? Quando você ganhou esse filho, você gerou no seu ventre, você pegou ele no colo, era o que? Era muito amor. A Bíblia diz que sem amor, não adianta ter dom, não adianta ter chamado, nada. É amor. O amor é o maior de todos os dons que nós possamos ter em Deus. É a maior graça que nós podemos receber do Senhor. Então, se você não fala para a pessoa, eu te amo. Se você perdeu, se você está com vergonha, volta de novo. Como é que Deus vai incendiar de novo esse casamento aí se você não põe brasa? Não é verdade? Então vamos orar, irmãos. Eu gostaria de pedir para a pastora orar. Aleluia, porque a minha voz é um pouquinho cansada agora. Mas é isso, irmãs. Que Deus levante muitas Abigails aqui. Muitos Neemias, muitos sacerdotes nos seus lares, em nome de Jesus. Que aquilo que está errado na sua casa volte ao lugar, em nome de Jesus. Aleluia. A tua família é bendita do Senhor, sim. Os teus filhos são benditos do Senhor. O teu casamento é bênção do Senhor. Aleluia. Não deixa o inimigo soprar teu ouvido e dizer o contrário. Aleluia. É teu, toma posse e cuida. Amém? Vamos orar então, irmãos. Aleluia. Quero que você aí no seu lugar mesmo ore comigo nessa noite, enquanto nós aqui, pastores, estaremos intercedendo, por você, em nome de Jesus. Aquilo que você precisa, irmãos. O milagre que você precisa, o renovo que você precisa da parte do Senhor, o toque especial do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite. Ele pode te alcançar, Ele pode fazer você sair daqui completamente diferente, porque depois de uma palavra